Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. E vamos estar dando início à nossa reunião de oração, pregação, meditação na palavra de Deus. Está iniciando, eu vou pedir aqui a colaboração do nosso irmãozinho Wagner, tá ali do lado da mamãe Maria. Ô Wagner, lê pra gente aí aquele versinho que eu passei pra ti, meu irmão. 27. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira está a ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manhar com as coisas mais deste mundo. Acertei? Deus abençoe, meu irmãozinho. Amém. O nosso irmãozinho aí acabou de ler, está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que fala sobre a religião verdadeira, aquela religião que agrada a Deus, que é você ajudar o órfão, ajudar a viúva e não deixar se corromper pelas coisas más, as coisas imundas, que esse mundo fica aí o tempo todo nos assediando, pecado toda hora na nossa porta. E essa é a religião verdadeira, não é essa falsa aparência, apenas colocar uma roupinha bonita, fazer uma cara de crente e ir para a igreja, não. Deus quer verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, que tenham o coração transformado, que possa ajudar aqueles mais necessitados, que fazem referência aí aos órfãos e às viúvas, que são as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Amém? Era só para deixar essa breve. Amém. Amém. Agora, estarei fazendo uma oração, colocando no altar do nosso Deus todos esses pedidos que foram feitos. E gostaria, já falei, mas tem pessoas que estão aqui, é a primeira vez, muitos não congregam, não tem uma igreja, assim, não mantém uma frequência para ir na igreja, escutam aqui a palavra. Seria bom que todos procurassem uma igreja bíblica para poder estar frequentando, estar ouvindo a palavra, para estar se alimentando semanalmente. Quanto mais se alimentar da palavra de Deus, melhor. Quanto mais encher das coisas de Deus, as coisas desse mundo vai sair. E a oração, falando a respeito da oração, muitos têm a oração como achando que ficar só pedindo coisa para Deus, achando que Deus é Papai Noel. Pô, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma esposa, me dá a cura. Mas a oração não é dessa forma. A oração mesmo que Jesus ensinou lá no Pai Nosso, a gente vai estar entregando os nossos desejos, as nossas provas, os nossos pedidos, nossos anseios. A gente entrega no altar de Deus, nas mãos de Deus. E como diz lá, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, que nós venhamos a acatar a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente pede, mas o operar é dele. E sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para os seus filhos. Tá bom, meus irmãos? Então, peço que fechem os olhos e oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eterno Deus, bom Pai Celeste que habita nos céus. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua misericórdia ter se renovado mais uma vez nas nossas vidas. Pai amado, Pai glorioso, Deus, como tu és bom, como tu és maravilhoso, Senhor, na nossa vida, por proporcionar este momento de ajuntamento, Senhor,
qual estamos aqui para poder te louvar, Senhor, para poder engrandecer o teu nome, para prestar um culto a ti, Senhor, elevando a ti as nossas preces, as nossas orações, Senhor. Ó Deus, escuta, Senhor, o nosso clamor, atende a nossa súplica, Senhor. Pai, o teu povo carece, Senhor, carece da tua ajuda, precisamos de ti, Senhor. Muitas são as enfermidades no meio do teu povo, Senhor. Muitas são as provações. Desde já, ó Pai, apresento a ti vários pedidos de orações, Senhor. Tem a nossa irmã Zefa, nosso irmão Isaías, que os dois estão com a saúde bem debilitada, Senhor. Seja com os dois, Senhor. Seja com os dois na sua casa também. Só o Senhor sabe que eles passam ali, Senhor. Seja na vida da neta, da filha da nossa irmã Zefa, do Mateus também, em relação ao seu emprego, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um deles. Fortalece, dá saúde. Seja feita a tua vontade, Senhor, na vida deles. Apresento a ti também a nossa irmã Creuza, Senhor. Quais os médicos não conseguem achar a causa dessa enfermidade, de tantas dores que ela vem sentindo, Senhor. Seja na vida da tua filha também, ó Pai. Tem a mãe do nosso irmão Marçal também, estava ainda internada. Senhor, seja na vida dela também, por misericórdia, Pai. Apresento a ti a vida conjugal da Marilene, Senhor. Seja na vida dessa jovem, abençoa. Entra o teu Espírito Santo naquele lar, Senhor. E transforma o coração do esposo dela para que os dois possam estar te servindo, ó Pai. Deus eterno, apresento a minha mãe, Senhor, a qual está fazendo tratamento para a sua cervical, a sua coluna também, a sua condição psicológica. Senhor, tu conhece a condição, Senhor, e peço a tua providência, Senhor, a favor da tua filha, Pai. Graças te dou, Senhor, pela melhora, qual o irmão Dinho, que a irmã Lourdes apresentou, Senhor, já está sentindo. Graças te dou por essa melhora na vida dele, Senhor. Apresento o irmão Simval, que é o sogro do nosso irmão Sérgio, pode estar muito debilitado. Seja com ele também, ó Pai. Com a Francisca, que está com câncer, Senhor. A minha prima Rosa também, que está com câncer. Misericórdia, Deus. É muitas as enfermidades no meio do teu povo, Senhor. Mas apresentamos nas tuas mãos, Senhor, pois sabemos que o Senhor é um Pai que escuta a oração dos teus filhos, Senhor. Pai eterno, seja na vida também da Raíssa, Senhor. A Raíssa, colega da nossa irmã Mariana, a qual está com essa síndrome do pânico, não consegue sair de casa, Senhor. Pai, seja na vida dela também, Senhor, por misericórdia. Deus eterno, tem a Patrícia, filha do nosso irmão Isaías também, Senhor, questão de saúde, seja na vida dela também, ó Pai eterno. O esposo da Maiara saiu recentemente de uma cirurgia de câncer, depois já voltou a trabalhar, agora perdeu o emprego, está com um filho recém-nascido. Pai amado, tem misericórdia dessa família, Senhor. Apresento a ti também, Senhor, o Fagner, nosso pequenino Fagner, Senhor. Abençoa esse menino, Senhor. Abençoa ele para que ele possa crescer, não só em estatura, mas possa crescer também, Senhor, em sabedoria, crescer na tua graça, Senhor, para poder te servir e ser um exemplo também de um cristão na face dessa terra, Senhor. Abençoa a saúde dele, Senhor. Pode estar debilitado, seja com ele, Pai eterno. Senhor Deus, tem a Raquel, a qual está internada. Vai ao encontro também da tua filha ali naquele hospital, Senhor. Tem o Edivaldo também, o qual nosso irmão Edu aí tem apresentado, Senhor. Seja na vida dele também, por misericórdia, Pai eterno. O Sérgio, o Bigode da nossa irmã Quitéria, Senhor. Seja na vida deles também, Senhor. Da vizinha que está com esquizofrenia, Paulo Afonso, a Canuta, Senhor, seja na vida de cada um, Senhor. Não sei detalhes de muitas coisas aqui a respeito de cada um, Senhor, mas apresento a Ti, Senhor, confiando na Tua providência,
acreditando que o teu operar, Senhor, na vida de cada um será o melhor, Senhor. Glória ao teu nome. Pai eterno, apresento também a Claudinha, Senhor, pois estava com fortes dores de cabeça. Eu creio que o Senhor há de libertar também a tua serva, Pai amado. Deus eterno, graças te dou, Senhor, pela família, pela vida de cada um, Senhor. De cada um pode estar aqui participando e daqueles também que não puderam participar pelo motivo qual o Senhor sabe. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor. Coloca amor, coloca paz, coloca caridade, Senhor, no lar de cada um. Harmonia, paciência, Senhor, mansidão. Pai eterno, muitas das vezes nós temos mais paciência com aqueles que são de fora do que com os que são da nossa casa, Senhor. Deus eterno, quebranta nosso coração, Pai, para que venhamos começar dentro de casa, Senhor, a dar um bom exemplo, para que possamos ter mansidão, ter paciência, amor com os nossos e depois vai expandindo isso para fora, Senhor, não o contrário, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, ó Pai, que possamos estar refletindo a luz de Cristo, que possamos ser o sal dessa terra, Pai eterno, que não venhamos ser apenas ouvintes e falantes da Tua palavra, mas que possamos ser praticantes da Tua palavra, Deus eterno. Pai, todas essas bênçãos, Senhor, eu te peço, Senhor, e já te agradeço também, Senhor, e apresento a Tua serva, Senhor, a Tua serva Amanda, a qual irá trazer uma palavra aos nossos corações, Senhor. Abençoa a Tua serva, Senhor, unge os lábios, e a Tua serva, Senhor, venha falar com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que essa palavra possa penetrar em nossos corações e causar transformação. Deus amado, tudo isso eu te peço e tudo eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Irmã Amanda, passo agora para a irmã a palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Motivo de muita alegria poder estar falando da palavra do Senhor, né? Compartilhar daquilo que o Senhor ele fala conosco, né? Primeiramente, daquilo que o Senhor ele traz para nós, com graça, com misericórdia, nos corrigindo, nos exortando, nos dando com tanto amor e carinho, que é o que ele faz com a palavra dele, e poder compartilhar com cada um, né? Que o Senhor preparou que estivesse nessa noite. Como o nosso irmão disse, muitos não puderam estar, muitos estão, mas nós temos a certeza que está aquele que o Senhor já preparou para que estivesse, para ouvir essa palavra. E eu creio nisso, porque o Senhor, ele faz todas as coisas da melhor forma, né? Perfeita e agradável, todas as coisas que o Senhor faz. Amém? Abrindo a palavra do Senhor, né? Quem puder, na carta, né, do Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos dar continuidade aí, como nosso irmão, né, na quinta-feira anterior falou, não na passada, que falou sobre casais, que foi uma bênção, mas na outra quinta-feira, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2, a partir do versículo 13, onde na minha Bíblia, o título diz que Jesus purifica o templo. Amém? Eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá.
Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus lhe respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Amém? Essa passagem é uma passagem bem conhecida, né? Uma passagem onde o Senhor, ele começa ali o seu ministério, né? Logo após do casamento, onde ele fez ali o vinho, né? O vinho tinha acabado e ele trouxe o vinho, né? O melhor vinho para o final da festa, como nosso irmão trouxe. E aqui foi o momento que Jesus ele vai para o ministério dele público, né? Que ele aparece no templo. É o primeiro momento que ele vai ali para a casa do seu pai, né? A casa de Deus, aonde realmente ofereciam os sacrifícios do Senhor, né? E quando ele chega ali, ele se depara com uma cena, com algo que não agrada, né, aos olhos dele. E ali ele mostra ali o que ele realmente veio fazer nessa terra, né? Que ele veio realmente trazer a reforma daquilo tudo que já tinha sido constituído, mas ele viria reformar para a glória dele da melhor forma possível, né? Da morte e ressurreição dele. E toda vez quando nós falamos de Deus, né? Isso é tão comum para nós, mas quando nós falamos de Deus, de um Deus, nós lembramos de amor, um Deus de cuidado, um Deus carinhoso, né? Às vezes falamos, nosso Pai amado, e nós só lembramos do carinho, do cuidado. É amor, né? Deus realmente, ele é assim na sua suficiência, ele é o cuidado, né? Ele é amor realmente, bondoso, misericordioso. Mas muitas vezes nós esquecemos que nós também temos um Deus, o mesmo Deus que é amor, na mesma proporção, ele é justiça, ele é um Deus justo, ele é um Deus que exorta, ele é um Deus que corrige, é um Deus que ama, que cuida, que realmente é um Deus, é um Senhor da nossa vida, que ele realmente, quando não tem mais vinho numa festa, ele traz para nós. Quando falta algo na nossa vida, ele nos supre as nossas necessidades, mesma proporção. Ele é um Deus justo, que traz na sua essência aquilo que nós precisamos, como ele fez na passagem anterior, início do capítulo 2, de trazer o vinho quando acabou na festa. E trazer não qualquer coisa, ele trouxe o melhor vinho, né? Ele se refere ali a ele, né? Sobre ali o que ele veio fazer, que é melhor, né? Hoje nós cremos que Jesus, ele veio para trazer a melhor na nossa vida eterna, morreu por nós para que nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai. Então, quando nós lembramos de Deus, nós lembramos desse Deus amoroso e cuidadoso, de um amor que não tem medidas, um amor incondicional, porque mesmo pecadores, o Senhor, ele nos ajuda, ele nos sustenta. E hoje, essa passagem foi a primeira passagem onde ele mostra também a justiça dele, onde ele vem realmente para nos corrigir, ele vem realmente para nos trazer ali a correção. E ele começa essa correção não por qualquer lugar, né? Ele começa essa correção pela casa de Deus. Ele começa essa correção por aquilo que o Senhor, ele já nos traz, que é a casa do Pai, que é a igreja, que é o templo. Ali o templo onde era a casa de seu pai. E ele traz realmente essa reforma, né? Onde ele traz essa correção. Amém? Essa passagem é onde o Senhor ele nos retrata
ele começa o seu ministério público, né? Que primeiro foi no casamento e não era no público, porque casamento tem ali seus convidados, a sua particularidade, e ali ele começa fazendo o milagre, né? Do vinho, mas aqui ele foi no público, né? Ele foi na casa do Senhor, né? Foi na igreja. E o Senhor, ele veio primeiro para corrigir aonde, né, meus irmãos? Porque aqui ele veio como justiça. E como justiça, o primeiro lugar que ele veio corrigir e reformar foi na casa do Senhor, foi na casa do Pai, foi no templo, né? E essa é a nossa primeira lição da noite, através desses versículos, né, que o Senhor nos proporciona, é que a reforma, o conserto, né, a justiça, o juízo de Deus, ele vem primeiro na casa do Senhor, naqueles que são chamados segundo o seu propósito, que são escolhidos conforme aquilo que o Senhor requer, né? Então, não vai pensando, às vezes a gente fala assim, vai vir o juízo sobre aqueles que né, que estão lá fora, que não são do Senhor, né? A justiça recai para que são os do mundo e tudo mais, e vai recair, não tenho dúvida disso, mas o Senhor, ele corrige quem ele ama, né? O Senhor, ele corrige aqueles que ele escolheu, predestinou e separou para seguir e servir a ele, né? Então, aqui é a nossa primeira lição da noite. O Senhor, ele é um Deus que nos ama e é um Deus justo. E essa justiça recai primeiro para a casa do Senhor, para onde no templo do Senhor, que é onde ele começa o seu ministério público, né? Aqui na igreja. E aí, quando nós começamos a ler no versículo 12, né, que vai dando início a essa purificação do templo, mostra que quem seguiu ele, depois desse milagre, depois da festa do casamento, foi a sua mãe e seus irmãos. E os discípulos ficaram ali não muitos dias e seguiram com Jesus. Esse versículo é o que linka, né, o que junta, o que traz e remete que as pessoas estavam seguindo Jesus, muitos ali pelo milagre, por saber que ele estava ali dando um vinho melhor, que ele estava dando algo melhor para o final da festa, que ele estava suprindo as necessidades físicas, mas aqui mostra que a mãe, não só intercessora, mas ali entendendo qual era o ministério de seu filho, se colocando como serva, não só como mãe intercessora, mas ali ela entendendo, eu tenho um Senhor que é o meu filho, é Jesus Cristo, e eu vou segui-lo, independente de qualquer coisa, circunstância. E nós muitas vezes nos colocamos diante a um Deus onde nós queremos somente um Senhor, né? Que faz tudo aquilo que nós queremos e achamos, mas nós não queremos um Salvador. Nós queremos um Salvador que nos salva, nos livra, nos liberta, mas nós não queremos um Senhor que nós somos servos dele. Nós escolhemos muitas vezes um Deus como Salvador, aquele que nos livra, mas não queremos servir a esse Deus. E aqui a mãe, os seus irmãos e seus discípulos ficaram com Jesus, seguindo ali com Jesus. Amém? E aí começa o versículo 12 dizendo que estava próximo à Páscoa dos judeus. E a Páscoa dos judeus ali, quando o Senhor ele refere, João ele é maravilhoso na sua escrita, e ele mostra que assim, não era a Páscoa de Cristo, não era a Páscoa de Jesus, não era a Páscoa que ele veio instituir, era a Páscoa dos judeus. Por que é a Páscoa dos judeus? Porque era uma Páscoa que estava sendo fingida, era uma Páscoa que estava fazendo conforme a lei antiga, né? Aqui Jesus ainda não tinha morrido, não tinha trago a nova aliança, ele já estava remetendo desde a hora do primeiro vinho, né, do segundo vinho, quando ele traz a melhor parte no final, que ele já está remetendo ali, a aliança da nova aliança é melhor do que a primeira, que é a antiga, né? E aqui ele nos reflete no versículo 13, mostrando é a Páscoa dos judeus. Sabe qual é a Páscoa dos judeus? Aquelas que levam sacrifícios vãos. A Páscoa, não a Páscoa que ele veio instituir. Essa é logo a primeira, né? E logo em seguida, nos próximos capítulos, nós vamos conseguir ver as outras Páscoas, onde ele realmente institui a ceia do Senhor, onde ele realmente institui ali o que realmente ele deseja, através da sua morte de cruz, para nos dar livre acesso ali ao Senhor, a verdadeira Páscoa que nós cremos hoje, né? Do nosso Novo Testamento, tá bom? Mas aqui ele começa falando daquela Páscoa dos judeus. E Jesus foi para
Jerusalém. E quando ele entrou no templo, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de corda, expulsou. Eu imagino a cena, né? O Senhor, ele entrando ali naquele templo, ele veio conhecer, que tinha acabado de sair de um casamento, vinha ali com a sua mãe, com seus irmãos discípulos, e quando ele entra no templo, na casa do pai dele, na casa do Senhor, ele vê as pessoas vendendo e as pessoas ali fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, que não era mandamento do Senhor, né? Então isso era algo que eu assim, na minha inocência, na minha imaginação, eu imagino o espanto, né? O escândalo para ele, que era ver a casa de seu pai, a casa daquela forma. E aí, quando nós entender ali um contexto, não era proibido vender os animais, né? Tanto que nós, lá em Deuteronômio 14, o Senhor, ele nos ensina e nos mostra que lá em Deuteronômio 14, 24 a 26, que o Senhor mesmo ensina, porque como as pessoas moravam muito longe e aí tinham que levar o animal, né, como ordenança do Senhor lá em Levítico, que tinha que levar os animais para oferecer ao Senhor, então era mandamento do Senhor eles fazerem dessa forma. E aí, como eles viajavam muitos dias, ficavam muito cansativo levar os animais, o Senhor mesmo lá em Deuteronômio 24, 26 diz que se ficar assim muito pesado, muitos dias para não sacrificar ali os animais, eles poderiam vender, pegar as moedas e quando chegasse no lugar que o Senhor ordenasse, eles trocar pelos animais. Então, o que eles estavam fazendo de vender os animais ali na entrada do templo não era algo errado, porque o Senhor já tinha estipulado isso, né? Mas aí tem alguns pontos. E é uma das frases até que a nossa pastora acabou de entrar, mas ela usa bastante, é querendo fazer o certo para dar certo, mas só fazendo errado para dar certo. Eles começaram a dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, né? Eu acho que é um jeitinho que todos nós às vezes queremos dar para as coisas darem mais certo. Queremos nos dar desperto, vamos dizer assim. E é o que ali aqueles vendedores, aqueles cambistas e aqueles sacerdotes começaram a fazer. Lá no templo, antes tinha lá na entrada do templo, tinha o tanque de Betesda, onde as pessoas, né, os judeus ali, antes de entrar no templo, eles se purificavam, né? Por isso que nosso culto, nós entendemos que antes de começar, no início do culto, tem o quebrantamento, tem o arrependimento, porque nós precisamos entrar e vamos entrar na presença do Senhor e não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. E logo ali tinha as pessoas vendendo os animais, como eu falei, com a ordenança do Senhor, então era permitido, não tinha um problema. E aí logo após tinha o primeiro pátio. O primeiro pátio era onde ficava só os gentios. Então tinha uma parte, o templo era um templo muito grande, era dividido por partes, e o primeiro era onde só ficavam os gentios. O segundo pátio ficavam ali as mulheres e as crianças, né? Mulheres até 20 anos e as crianças. E no terceiro pátio, lá dentro mesmo, próximo à arca, já era o sacerdote da casa, era o homem que levava ali o sacrifício. Amém? E aí, o que estava acontecendo? As pessoas, elas estavam lá vendendo, e aí eles tiveram uma grande ideia, todos os vendedores, os cambistas e o sacerdote. Por que vamos continuar vendendo as coisas aqui fora, se nós podemos facilitar, né? Podemos ajudar aquelas pessoas que vêm para comprar os animais e não colocamos dentro do templo, para facilitar o nosso comércio, para ter um maior volume de vendas, para que estivesse mais próximo. Então eles começaram a imaginar coisas, e uma outra lição, né, a segunda lição da noite, às vezes nós começamos a ter muitas ideias e não perdemos a direção de Deus. Às vezes queremos fazer muitas coisas porque nós achamos que dá certo, é melhor, e pode até parecer ser melhor, mas sem a direção de Deus não está certo. Então nós temos que pedir a direção do Senhor em tudo quanto nós formos fazer. Então a nossa segunda lição, o Senhor nosso Deus, nós precisamos colocar diante dele todas as nossas ações. E não foi o que eles fizeram. Colocaram as coisas dentro do templo.
E aí, para quê? Para facilitar, para alitar o comércio. Só que eles começaram a conversar bastante, tanto os vendedores, quanto os cambistas e quanto o sacerdote. Os cambistas eram aqueles que trocavam as moedas, né? Eles faziam o câmbio daquela época, porque como vinham pessoas de outras áreas, de outras cidades ao redor, eles tinham que trocar as moedas. E os vendedores eram que tinham os animais, que ali, imaculado, como o Senhor ordenou, que não tinha nenhuma mancha, que eram puros e tudo mais. Então o Senhor, ele ordenou ali eles fazerem lá da melhor forma. Só que começaram a fazer. O cambista começou a fazer negócio com o sacerdote. Começou a negociar com o sacerdote e dar uma porcentagem para o sacerdote, dependendo ali da moeda que ele recebesse. Os vendedores começaram a conversar também com os sacerdotes, para o sacerdote só aceitar os animais que estavam vendendo ali na frente. E não os animais que as pessoas traziam da sua casa. Porque tinham pessoas que moravam perto e podiam levar os animais de perto de casa. Mas o sacerdote começou a querer lucrar. E essa forma de lucrar que não estava agradando a Deus. Porque ele colocava defeito nos animais dos outros que estavam lá fora, só aceitava animais daqueles vendedores da frente do palácio, porque eles acabavam ganhando algum troco, alguma coisa em troca, e as moedas também eles ali recebiam. Quando o Senhor ele chega, ele se depara com toda essa situação. E às vezes nós, na nossa ignorância, né, vamos dizer assim, às vezes falamos, nossa, um Deus tão amoroso, como eu iniciei falando, Deus tão cuidadoso, chegou com um chicote. Ele fez um chicote na hora, porque é o que diz a palavra do Senhor. No versículo 15 diz, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Não existe correção sem exortação. Não existe reforma sem exortar. Não existe cobrança, não existe mudança de vida sem a correção do Senhor, através da justiça de Deus. Então, o Senhor ali, ele vem com a sua justiça e ele mesmo faz com as suas próprias mãos cordas para que ali pudesse corrigir com o chicote. A palavra, eu estudando para trazer essa mensagem, eu vi uma mensagem muito, muito interessante falando sobre esse chicote. Que o chicote ele fez daquele material que os próprios cambistas, os próprios vendedores deixavam jogados ali dos restos dos animais. E aí, o que acontecia? O Senhor usou os próprios pecados, as próprias impurezas deles para formar o chicote e corrigir eles. O que isso quer dizer? Que o Senhor conhece os pecadores. Ele conhece, ele usa do próprio pecado, do seu pecador, daquele que o Senhor chamou, para corrigir e exortar. Ele faz o chicote, ele faz a correção mediante aquilo que nós mesmos proporcionamos com a nossa desobediência e com as nossas falhas. Então o Senhor, ele não inclui nada em nós, é nós que mesmo que proporcionamos a ele, para que ele venha nos corrigir e trazer sobre nós aquela justiça e o juízo dele, né, sobre a nossa vida. Amém? E aí o Senhor, ele faz isso e expulsa, e não ficou com nada para ele. Ele expulsou aqueles animais, expulsou aquele cambistas, os vendedores, e cada um levou para si aquilo que era deles. Não deixou nada, não ficou com nada, porque nada daquilo pertencia ao Senhor. Amém? E aí disse isso, que assim, o Senhor, ele, muitas vezes as pessoas dizem assim, o Senhor, ele é amor e justiça, o irmão está fazendo algo errado, vamos sentar e vamos orar com o irmão. Às vezes nós falamos, vamos dar as mãos, vamos louvar. O Senhor, ele não jogou uma pomba branca da paz para poder ali, não, ele foi com o chicote, houve a correção, ele virou as mesas, ele virou tudo. E isso foi a primeira passagem, a primeira visita pública de Deus. Então o Senhor, ele nos corrige.
O Senhor, Ele nos corrige. O Senhor, Ele nos exorta. E são com palavras duras, não são com palavras que às vezes nos acalenta, não é massageando o nosso ego, não é falando aquilo que nós gostamos de ouvir, mas sim, o Senhor nos corrige com a verdade. E a verdade dele é que Ele não aceita ser negociado a palavra dele. Ele não aceita ser trocado, a fazer a vontade daquilo que Ele instituiu desde o Antigo Testamento, como sacrifício verdadeiro, vivo e puro, que eram os animais sem mancha, sem mácula, realmente era o sacrifício verdadeiro, e Ele não aceitava nada que não vinha daquilo que o Senhor deixou, que é a palavra. E hoje, nos dias de hoje, não mudou nada. O nosso Deus é o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, o mesmo Deus de hoje, que Ele examina, e Ele não aceita as coisas da forma que nós achamos que estamos dando um jeitinho, porque realmente Ele nos conhece, amém? E aí, a partir do versículo 16, ele diz assim: e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu Pai uma casa de negócios. O Senhor, Ele nos ensina em muitos momentos e fala nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai. Mas aqui, e no Pai Nosso, que Ele ensina mais para frente no capítulo 17, Ele se refere à casa do Pai dele, dizendo e se referindo que Ele é o Filho primogênito, que Ele é o Filho que é com excelência, né? O Filho perfeito, e que se é a casa do Pai dele, é a casa dele, e na casa dele as coisas não são feitas de qualquer forma, nem de qualquer maneira. E aí ele coloca dessa forma, dizendo assim: eu sou o Filho de Deus que veio para remir os nossos pecados, que veio para purificar, para restaurar, que veio realmente para transformar, para edificar o novo templo, destruir esse templo dos judeus, esse templo do antigo, e trazer um novo templo que somos nós através de morte de cruz. E aí os seus discípulos se lembravam que estava escrito, porque os Salmos de Davi, a palavra toda diz que o zelo da tua casa me consumirá, né? Imagina se consumirá a Davi quando falava nos seus salmos, né, sobre o zelo do templo, da palavra, de tudo aquilo que o Senhor, da presença do Senhor, muito mais agora com a presença de Deus, né? Jesus, o próprio Deus encarnado nessa terra, vendo essas coisas acontecendo. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Aquele povo estava tão cego, né, com as suas convicções e aquilo que achava que era certo, que eles começaram a pedir a Jesus um sinal. Mas eles estavam cegos, porque já basta um sinal de que Jesus sozinho entrou num templo com um chicote, derrubou mesas, cadeiras, expulsou todos os vendedores, os cambistas, expulsaram todos. Um único homem. Tem sinal maior? Tem. Eles queriam mais sinais, mas tem sinal maior do que a presença do Senhor Jesus ali, com toda a autoridade, com todo o poder, né, sobre aquele lugar, e ele expulsou todas as pessoas. Mas aquele povo que dizia estar ali, os sacerdotes que diziam estar com o Senhor e conhecer o Senhor, conhecer tanto a lei, né, conhecer tantas escrituras, mas não conhecia o Deus das escrituras, né? Conhecia tanto as leis, mas não conhecia o Deus da lei. Começaram a pedir sinais, né? E aí ele fala, Jesus responde: destrua esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E ali o Senhor, ele já estava referindo na sua morte e ressurreição, mostrando que este templo feito por mãos humanas, sacrifícios mentirosos, sacrifícios realmente da boca para fora, de somente por fazer, não existiria mais, mas seria o sacrifício vivo, né, do Cordeiro Imaculado, realmente aquele que veio cumprir a lei, aquele que não tem pecado, mas se fez pecado por nós, que foi Jesus Cristo. Ele fez isso por nós. Eles, porém, não entendiam e falavam assim: mas como? Esse templo foi construído em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Eles continuavam
cegos. Eles continuavam sem entender. E muitas vezes nós somos assim. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido ensinada, às vezes, né? Às vezes não, aqui todas as quintas-feiras, né? Para a glória de Deus, a palavra tem sido exposta, ensinada. Tem outros que vão na igreja congregar, a palavra tem sido pregada, tem sido falado deste Deus. Nós conhecemos, nós ouvimos, nós lemos, mas muitas vezes estamos com os nossos ouvidos tampados, nossos olhos fechados e a nossa mente sem entendimento, pedindo ainda ao Senhor: Senhor, manda sinais. Senhor, o que o Senhor está falando? Senhor, o que o Senhor requer? Peraí, Deus, eu não estou entendendo. Eu já tenho 30 anos andando nessa vida e o Senhor ainda não voltou. Senhor, não entendo, não estou entendendo. E assim somos nós. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele ensina e mostra através da palavra dele. E aí, quando, pois, Jesus, no versículo 22, ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito nisso e creram na Escritura e na palavra do Senhor, né? Aqui o Senhor, ele começa a nos mostrar como nós pensamos, né, no hoje, no agora, porque aquele povo estava pensando no imediato, né, naquilo que era agora, né, porque eles estavam pensando naquele templo físico, e o Senhor estava mostrando que o templo seria conhecer aquilo que o Senhor já vinha fazendo, o milagre que ele fez e aquele ministério que ele veio como filho do Senhor, né? Hoje o nosso Deus, o nosso santo, né, o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos o templo de Deus, amém? E aí no versículo 23 a 25, o Senhor, ele nos dá mais uma, como que eu posso dizer, exortação, né? O Senhor, ele é tão maravilhoso que do 23 ao 25 ele já está dando início ao capítulo 3, mas ele começa dizendo assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que eles faziam. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era da natureza humana. Aqui o Senhor já está falando, né, ali do capítulo 3, que entra ali Nicodemos, que vai atrás dele escondido na calada da noite, mostrando assim: oh, meu Deus, eu conheço. Muitos creram nos sinais, nas maravilhas, nos milagres. Muitos creem nas bondades e misericórdias do Senhor e tem que crer, mas tem que lembrar também que este Deus é um Deus que merece ser servido, que deve ser, sua lei deve ser cumprida com decência, com ordem, com retidão, né? Que agora, como eu disse, nós somos o templo do Senhor. E ele diz palavras duras, né? Que às vezes de nós ouvirmos, que é: Senhor, sinais que eles faziam, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque o Senhor conhecia. Sabe quem conhece no mais profundo, no mais íntimo? O nosso Deus. Quem conhece cada um de nós, por dentro, em todas as partes. O Senhor, ele nos conhece. E ele sabe quem são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, que servem ele realmente da forma que ele queria. O Senhor, ele ficou nervoso com a venda ali daqueles animais, por duas situações. Primeiro, que ali era a casa do pai dele, e eles estavam negociando de uma forma tão feia, né? De uma forma fazendo sacrifícios tão fingidos. E uma das coisas que o Senhor, eu creio que ali ele se indignou, foi porque eles estavam vendendo naquele primeiro pátio, no pátio que eu falei para os irmãos no início, que ficava somente os gentios. Os gentios, eles não tinham direito de entrar no pátio. Eles só podiam ficar no primeiro, que era mais longe de tudo. E ali onde os gentios, que aqueles que ainda não tinham entendido ou que queriam conhecer ao Senhor, ficava naquele pátio para ouvir de longe os salmos sendo cantados, a palavra sendo ministrada, mas era de longe. E eles não conseguiam ouvir os gentios, sabe por quê? Porque os cambistas, os vendedores estavam gritando: olha o boi, olha a vaca, olha os animais. Isso estavam atrapalhando os gentios. E aí eu imagino o Senhor falando assim: meu Deus, o Senhor falando assim:
aqueles que querem me ouvir estão sendo impedidos de ouvir, porque muitos estão negociando a minha palavra, negociando o sacrifício que eu mesmo instituí. E muitos dos gentios, muitos daqueles que estavam ali poderiam ser alcançados pela palavra do Senhor. E hoje em dia não é diferente na nossa vida. Muitas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas e tem pessoas sedentas a ouvir a palavra, mas tem muita gente mercadejando, muita gente vendendo, né, a palavra do Senhor a qualquer custo, atrapalhando muitas vezes da palavra verdadeira e viva ser pregada. Infelizmente, eu queria trazer com essa reflexão desse texto, né, que nós aprendemos juntos, três lições que nós podemos aplicar hoje para a nossa vida de uma forma tão real, que eu posso dizer que eu apliquei para a minha vida. Que primeiro, que Deus, ele corrige a quem ele ama. Se Deus, ele tem nos corrigido, se Deus, ele tem nos exortado, se Deus tem limpado, se ele veio, como eu falei, para fazer a reforma verdadeira, ele faz a reforma naqueles que ele crê, que ele escolheu, né? Que ele sabe que é dele. Então toda correção é muito bem-vinda. Não há espaço para ficarmos triste, não há espaço para acharmos ruim, não há espaço para não gostarmos de uma correção, sendo que aquilo que o Senhor, ele só corrige quem ele ama. A segunda lição que nos mostra que seguir o Deus do amor, nós temos que seguir o mesmo Deus da justiça, que ele é um só, na mesma proporção. O Deus que nos ama, ele é justo juiz. Ele é um Deus que ele faz exatamente na mesma proporção. Ele nos dá com amor e nos corrige, nos exorta. Ele é um Deus que não aceita impureza. Ele é um Deus que não aceita o errado. E ele corrige, quando é necessário, com chicote, que ele mesmo faz com os pecados que nós produzimos. Ele mesmo produz o chicote para nos corrigir com amor, mas com a justiça, com as palavras duras de correção e exortação. E a última é que agora nós somos templos do Espírito Santo. Como ele disse, ele morreu e com 3 dias ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus e deixou o Espírito Santo dele em todos aqueles que nele creem, que foi escolhido e predestinado para servir e ser filho. E nós agora, o Espírito Santo habita em nós e nós somos o templo. E aí uma reflexão que o Senhor falou comigo, e eu gostaria que todos nós pudéssemos pensar e responder para nós mesmos. Se Deus hoje entrasse neste templo, que somos nós, que estamos habitando o Espírito Santo, ele estaria com um chicote? Será que hoje ele entraria como nesse templo? Ele se agradaria com o templo que o Senhor, que ele instituiu? Ou ele estaria conforme ele entrou aqui, pegando o chicote, expulsando, virando cadeira e nervoso, eu imagino, indignado, porque era a casa do Pai. Porque nós somos obra dele, feitura dele. Nós somos filhos criados por ele. E ele nos tornou, ele colocou cada tijolinho em nós, vamos dizer assim, cada pedacinho de nós. Nós somos templo. E este templo é visitado, ele é habitado pelo Espírito Santo. E o Senhor, ele visita nós nessa noite, para entender, para nos ver, nos visitar no mais íntimo e no mais profundo, nos corrigir naquilo que é necessário, mas também trazer aquilo que também nos falta, porque foi o que ele fez ali na festa do casamento, faltava vinho, e ele trouxe o melhor vinho, ele não trouxe qualquer um, ele trouxe o melhor, e ele traz o melhor, mas aquilo que está errado, ele tira com o chicote e arranca fora. Basta nós crermos e colocarmos diante dele. E essa é minha oração nessa noite, que o Senhor, ele possa me limpar de tudo aquilo que não pertence a ele, de todo animal impuro, de toda cobiça, de todo dinheiro negociado, de toda vontade minha, de tudo que eu acho que é bom, de jeitinhos brasileiros que às vezes nós até se adaptamos, mas que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa tirar tudo isso e que eu possa colocar diante do Senhor o que Ele requer da minha vida, como templo do Espírito Santo, que seja um lugar realmente de adoração verdadeira, de sincera e realmente de busca intensa ao Senhor. O nosso irmão disse, né, foi até lido aí pelo menininho, que eu não lembro o nome no início, né,
sobre Tiago, que falando de como ser um crente verdadeiro. Eu acredito que é só complementando, né, aquilo que aquele menino pequenininho, com as suas palavras, leu um versículo que diz como ser um crente realmente compassivo, ter um coração bom em ajudar, em fazer. E o Senhor complementa nessa noite dizendo que será que somos esse templo de servos fiéis e verdadeiros? Mas ninguém consegue isso sozinho. Nós precisamos de um corpo. Ninguém consegue ser crente sozinho. Ninguém consegue ser templo sozinho. Nós precisamos estar num corpo. Um corpo para um ajudar ao outro, né? O nosso irmão iniciou aí falando que quem não tem igreja, é bom buscar uma igreja bíblica, porque nós somos tão fracos, nós somos tão pecadores, nós temos o Espírito Santo, mas a nossa carnalidade, o mundo que nos contamina de tantas informações ruins, que se nós estivermos longe do corpo, nós caímos. Então, que nós possamos realmente nos buscar força em Deus, no Espírito Santo que habita em nós, nos irmãos que o Senhor coloca para nos ajudar a caminhar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Falei muito, né? Rápido ainda, misericórdia. Mas, glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, que essa palavra tenha falado com os irmãos como falou comigo. Não foi carinho, não foi carinho, não, foi chicotada, né? Como que tá o meu templo? Foi assim que o Senhor falou comigo, mas eu louvo a Deus, porque como eu disse, o Senhor, Ele corrige aqueles que Ele ama, então eu creio que eu sou amada desse Deus, amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Ô, Sandrinha, tá me ouvindo? Amém. Sandrinha? Aleluia. Tô ouvindo, irmão. Sandrinha, por gentileza, faça uma oração de agradecimento. Amém. Faço sim, irmão. Oremos. Senhor, meu Deus, é teu Pai. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é através dela, Pai, que o Senhor traz a correção. É através dela, Pai, que o Senhor traz a libertação, a cura para nossas almas. Eu te louvo pela vida da tua serva, Pai, que foi canal de bênção para nós essa noite. Continua a usar, Senhor, continua a tratar, continua a conduzir, ó Pai, a tua serva nos caminhos, Pai, que o Senhor proporcionou para ela. Ah, Senhor Jesus, continua a cuidar de nós, porque precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, como foi falado na palavra. Senhor, continua a nos exortar, Pai, ainda que seja com chicote, aleluia. Ainda, Pai, que a gente se sinta, Senhor Jesus, desconfortável no começo, mas toda exortação do Senhor, ela é para o nosso crescimento. Ainda que doa, Senhor Jesus, continua, Pai, continua nos exortando, porque o Pai, Ele exorta quem ama. E eu louvo a Deus por essa palavra, Pai, e louvo a Deus pela vida de cada irmão, Pai, que pôde ouvir, Senhor, de cada irmão que está ouvindo, aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, Senhor, mas que o Senhor visite, Pai, com a tua mão santa e protetora. Obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, Pai, no findar dessa semana, Pai. Assim eu te agradeço, Senhor. Assim eu louvo ao teu nome, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.